Nós vamos respirando bem profundamente, vamos sentindo a presença dos guardiões, amigos, a nos envolver, fazendo toda a proteção para que possamos buscar a sintonia com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio e todos esses mentores amigos que vão nos levando até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unir a todos os espíritos que estudam juntamente conosco, que nesta tarde possamos expandir o nosso cardíaco, expandindo os nossos sentimentos e possamos expandir a nossa consciência para que possamos compreender a nossa encarnação. Que seja uma tarde de muito aprendizado, fraternidade e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. Entrevista com o Pai João. O medo é uma emoção que no reino animal foi desenvolvida para o instinto de sobrevivência e preservação. Por que no reino humano ele tomou uma conotação tão negativa e prejudicial? Considerando o sistema das emoções humanas como um tesouro que precisou de bilhões de anos para ser estruturado, nada mais justo que ao atingir a fase racional, o homem se tornasse responsável pelo seu patrimônio. Deus permitiu que, por meio das escolhas, ele fizesse sua trajetória pessoal. Foi assim que o medo se tornou uma emoção nociva e paralisante ao ser orientada pelo egoísmo e pelo apego. E nas experiências do apego, o homem aumentou suas chances de temer a perda e principalmente o interesse e a ganância alheias. À medida que for desenvolvendo seu senso moral e emocional, ele criará uma nova percepção dessa emoção e a usará como uma rica colaboradora de sua caminhada. Algum comentário? Vai ter que evoluir. Sim. Na realidade, o que a gente está vendo aqui é o medo não é uma coisa que a gente precisa combater. O que a gente precisa é evoluir nas outras virtudes que o medo some sozinho, né? Você colocou para gravar? Ok. Às vezes a gente fica combatendo a coisa errada na gente, né? Fica tentando transformar a coisa errada. Ah, eu vou combater o medo. Não adianta combater o medo, porque o medo faz parte da nossa estrutura emocional. O que a gente precisa mudar é a estrutura emocional. E aí o medo ele vai se transformar também. É ter coragem, é ver as coisas de uma maneira mais... Ter fé. Ter fé mais amena. Coragem é a atitude que você tem para vencer o medo, né? Mas o medo não vai embora, o medo vai estar lá. Ele vai ficar lá, mas se você for substituindo ele, que nem na reforma íntima, se a gente der exemplos só negativos, a gente vai estar alimentando o negativo. Mas se a gente alimentar o positivo, a gente vai conseguir transformar. Como assim? Antigamente a gente trabalhava na reforma íntima só a nossa parte negativa. A gente não trazia as nossas virtudes. E a gente foi trazendo as virtudes e foi trabalhando as negativas, certo? No sentido de que elas vão acalmando e aquilo que é virtude vem para fora. O medo eu vejo da mesma forma. Se eu trabalho a minha coragem, a minha fé, o meu pensamento positivo, eu vou estar fortalecendo a positividade e ele vai estar lá, mas ele não vai ter um espaço tão grande como tem as outras coisas. Então, mas aí que tá, você falou da coragem, né? É. A coragem não é o contrário do medo. A coragem é você, embora tenha medo, você realizar o que precisa realizar. Então, é uma ação. Para mim é uma ação. Mas não é uma virtude. Não, é uma ação. Eu estou trabalhando, eu estou colocando. Então, mas isso que eu estou querendo dizer. Para você vencer o medo, você precisa trabalhar a fé. Aí você não vai precisar da coragem. Eu acho assim, se você tem essa coragem, a fé,
o medo não vai te paralisar de uma vez. Ele está lá, não é verdade? Se você tem a fé, não. A fé, a coragem, a perseverança de que você precisa estar indo para frente. Não, Essa- não vai me prender, não vai me deixar dominar, no caso, não é isso? Esse é o primeiro passo, Sérgio. Se eu não tiver a coragem, não tiver a fé, para me É, desenvolver a fé, eu vou ter que ter a coragem. Tá bom. Eu tenho uma no ideia meu ponto diferente de ali de vista, vocês. no meu ponto de vista, eu acho que o primeiro passo é ter a coragem. Opa, não vai me paralisar. É isso Aí aí. você vai fortalecendo a tua fé, né? Eu vou- Aquela vontade de vencer realmente. Não que o medo vai desaparecer, vai aparecer outra coisa e o medo volta de novo. Mas eu acho que esse é o caminho. Eu entendo, assim, isso aí. Tá certo. eu também. Por nada. Mas se não tiver essa ação, não vai. É, Se não tiver ação, você não sai do medo. não sai do A lugar, questão, o que eu tô falando é o seguinte: a coragem é o controle e a transformação está na fé. É isso. Sim, mas o Só primeiro que eu ainda passo não você tem cheguei que... nesse ponto. Eu ainda tô no controle, entendeu? A Hã? gente ainda está no controle. Tá Verdade. bom. E a gente está sendo sincero. Eu sei disso. Meu ponto de vista realmente Não, também é assim. eu sei disso. Por que que eu insisto tanto nisso? Porque quando a gente tiver medo e a gente, através da coragem, a gente vencer esse medo, a gente não pode achar que a gente se transformou. Não. É só Não, isso. não. É só assim, você não se deixa dominar, paralisar por causa do medo. Você vai para o enfrentamento. Você ainda está no enfrentamento, Sérgio. Eu ainda estou no enfrentamento. Eu posso falar por mim, tá bom? Eu entendo isso, mas o que eu estou dizendo aqui é que Na teoria, é lindo e maravilhoso eu passar para a fé, entendeu? Mas eu ainda não cheguei neste ponto. a coragem eu utilizo para cada passo que eu vou dar na minha vida, porque eu tenho muito medo de dar o passo errado. Então eu uso a coragem já normalmente, né? O que eu estou trabalhando de transformação é buscando fortalecer a minha fé. É isso que eu estou trabalhando na Isso. transformação, né? Isso, entendeu? Então tá bom. Até que ponto a incapacidade de autodefesa impede a superação do medo? A incapacidade de autodefesa é um sintoma claro de quem não lida bem com a emoção do medo. É natural que quem não sabe lidar com ele não saiba também se defender. E essa incapacitação é quase um sinônimo da não superação. Quem não consegue cuidar a contento de si próprio, na maioria das vezes também não supera os obstáculos impostos por esse sentimento. Poderíamos mesmo dizer que um dos traços mais evidentes da ausência de autodefesa é a prisão persistente a temores muito solidificados na mente humana. Esse daqui é o tipo do parágrafo que eu tenho que ler umas 20 vezes Então, para poder vamos lá. entender ele. Até que ponto a incapacidade de autodefesa Impede a superação do medo. A incapacidade de autodefesa é um sintoma claro de quem não lida bem com a emoção do medo. Incapacidade. É natural que quem não sabe lidar com ele não saiba também se defender. E essa incapacitação é quase um sinônimo da não superação. Quem não consegue... O que ele está tentando... Eu, pelo menos, entendi assim. Tem pessoas que elas não conseguem se defender. Uhum. Fazer a sua autodefesa. Elas não se defendem. Elas não vão para briga, na hora elas falam sempre assim, eu não sei brigar. Eu não sei brigar, eu não sei brigar. Então, na hora que ela chega, que tem o medo, é a mesma coisa. Ela não sabe se defender do medo. Por quê? Porque ela não se defende. Na hora da briga, ela não briga por quê?
Porque ela não sabe se defender. Então, na hora que chega o medo, ela também não sabe fazer nada. Por quê? Porque ela não sabe lidar com isso, ela não consegue lidar com as adversidades. Ela fraqueja nesse sentido, né? Então, assim, ela precisa que alguém a defenda, alguém venha a socorrer. É isso que eu vejo. Então, esses temores solidificados na mente humana seria no caso que você falou agora. Ela não sabe se defender, ela precisa que alguém a defenda. Já é É isso aquela aí. coisa que já está bem Cristalizada, né, dentro dela. cristalizado. É, Eu preciso de um herói. Eu preciso que alguém me defenda. Eu sou a pobre coitada. Ou sou o pobre coitado. E não é bem assim, né? Todos nós sabemos nos defender. é. Isso faz parte. Agora, se a gente quer ou não quer, já é uma outra história. Mas a gente sabe se defender. Mas é se expor, né? É expor Uhum. um lado Sim, que nem sempre a gente quer. Que não é um lado bonito, né? Porque às vezes quando a gente vai para a autodefesa, se a gente não está adaptado a se defender, a gente utiliza métodos que não são legais. A gente perde a linha, o carretel, a gente perde tudo que tem de perde direito. tudo. Uhum. Porque o medo nos. Vai continuar aquele parágrafo? Não, não. Porque o medo nos leva a procurar a causa dos nossos problemas nas circunstâncias que nos cercam. Porque é mais fácil e menos doloroso encontrar essas causas do lado de fora. Com o passar do tempo, ao longo de várias vidas corporais, a mente articula ilusões a respeito das questões emocionais que viciam a criatura a entender suas necessidades da forma que melhor lhe aprouver. Sem avaliar com profundidade as crenças que deram origem a esses medos, tendemos a encontrar fora de nós uma representação da nossa luta interior. É a transferência, né? A famosa Isso. transferência. É que nem a Valéria falou, vamos buscar um herói para poder nos defender. Você viu que ontem o doutor espanhol estava falando muito desse fator da consciência, né? Se a gente tem a expansão da consciência, a gente consegue fazer isso aqui plenamente. Mas se a gente não tem essa expansão dessa consciência, a gente vai estar lá. Os pobres coitados, eu não consegui compreender ainda. Então, essa expansão é extremamente importante para que a gente tenha essa consciência. A nossa consciência, a nossa proteção, o nosso eu. Eu sou assim. É o que eu tenho. É o que eu tenho. Mas uma coisa importante é que a gente precisa avaliar com profundidade as crenças que deram origem a esses medos, né? As nossas crenças. É isso aí. Aquilo que foi colocado, né, a gente carrega um pouco do passado, de outras vidas, mas a grande parte é dessa vida que foi ali e a gente tem que compreender o porquê. Eu acho que tem muito da outra vida. A gente nem sabe de onde é que vem aquele medo. Eu acho que tem muito que vem da outra vida, viu? Eu acho que vem um pouco, mas aí junta com essa, aí vira um salseiro. Aí vira um salseiro só. Se percebemos que uma pessoa está fazendo algo errado, por que temos medo de falar a verdade e mostrar o certo? Tema profundo esse. São vários os motivos. No entanto, o mais importante é ter ciência da proposta luminosa do medo, que é a de nos preparar para um evento, a fim de usá-lo apropriadamente. Se você tem algo a dizer a alguém e está com receio, faça uma preparação por meio da meditação honesta e sadia. Outras vezes, o que esse sentimento quer nos mostrar é que talvez não seja o momento certo de dizer ou esta não seja uma boa estratégia. De qualquer forma, a presença dele é um indício de que precisamos nos proteger de algo nessa intenção de mostrar ao outro o que é certo ou errado.
A gente tem que, eu vejo, né? Eu tenho que parar para pensar 3, 10, 20, 30 vezes se eu vou abrir a boca ou não. É, eu Conforme preciso os aprender isso. casos, você tem que pensar muito. Porque às vezes você vai entregar um presente, né? No sentido assim, ó, presta atenção, ó, o negócio ali não tá muito bom. Presta atenção com você, e a pessoa fala assim, não te perguntei nada. Não é que a pessoa vai me responder desse jeito, mas é no Mas sentido, na vibração. E aí vem a vibração, e aí é. Porque ninguém quer saber. A primeira coisa que a gente tem que fazer é passar pelas 3 peneiras, né? Se é bom, sim, se é necessário, se é verdade. Isso aí. O medo tem alguma coisa a ver com o fato de se gostar de manter as coisas sempre em ordem e exagerar na arrumação? Tem sim. Pessoas controladoras fazem muito isso. Tentam arrumar as coisas por fora para terem a sensação de que estão arrumando por dentro. Mas também há muito medo de se realizar essa arrumação interna e perder algo que na sua concepção é um ganho. Esse ganho é quase sempre ilusório, diga-se de passagem. No entanto, essa não é a única causa dessa atitude de enxergar na arrumação de tudo. exagerar, né, na arrumação de tudo. Exagerar isso na arrumação de tudo. Hum, É. Exagerar na arrumação. também ser controladora demais, né, no caso. Tudo tem que ser feito com equilíbrio, né? A gente não Sim. pode deixar tudo uma bagunça, mas também Mas não pode também, transformar a vida na arrumação, né? Porque você vê, ó, já pensou? Você conviver com uma pessoa que exige o tempo inteirinho de você, que você esteja arrumando tudo, se você não tem não sente essa vontade, não tem essa mesma ideia, o sufoco, a exatamente. dor, o desespero. Você quer que seja um projeto seu e não dela. O medo pode ser tão grande que nos impede de pensar nele. É o que mais acontece. Por essa razão, os serviços terapêuticos são tão importantes, pois eles nos ajudam a realizar encontros que se deixarmos por nossa conta, vamos adiando eternamente. Serviços terapêuticos, né? Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, reiki, as assistências. Como reconhecer o medo matriz, aquele que trava tudo em nossa vida, em meio a tantos medos secundários? Mergulhando no autoconhecimento. Nossa vida mental tem capas, capas e mais capas. Vamos tirar uma e enxergar de um jeito. Vamos tirar outra e a percepção amplia. E assim será com o passar do tempo. O importante é realizar esse mergulho continuamente. É aquilo que eu tinha comentado no outro dia, né? Quando você está fazendo, quando você planeja alguma coisa, você tem que ter flexibilidade. E quando você está buscando a autotransformação, também, porque quando você fala assim, vou mudar nisso para poder atingir esse objetivo, muitas vezes, ou grande parte das vezes, a gente está atacando a coisa errada, porque a gente não consegue ver em profundidade aquilo que realmente gera aquilo na gente. Então, quando a gente começa a fazer autotransformação, a gente não pode parar de buscar o autoconhecimento. E descobrindo novos fatores na gente, a gente precisa ter a flexibilidade de mudar os nossos planos. Né? Alguma dúvida, algum comentário disso daí? Não, assim mesmo. Uma vez identificado o medo matriz, o que fazer para superá-lo sem depender de mudanças externas que nunca acontecem? Nenhuma mudança externa é capaz de impedir
Vem mais para cá, eu vejo. Nenhuma mudança externa é capaz de impedir por muito tempo a mudança interior. Principalmente porque quando se faz descobertas essenciais, elas partem do fundo da alma e da vida psíquica. Quando de fato se trava um contato consciente e libertador com o medo original, a energia dessa transformação age decisivamente nos fatos externos, alterando-os ou até eliminando-os. É incrível a força de uma reforma interior legítima e verdadeira. Ninguém tem que superar seu medo, e sim aprender com ele. Ver com ele. Sim. Nunca a gente vai acabar com o medo, mas a gente Com vai medo. ter que realmente aprender a conviver com ele, a É. saber agir, né? A saber. Esse autoconhecimento também é super importante para a gente E saber sempre a nossa capacidade. e entender por que que ele vem, né? Qual é a porta que a gente abriu para Abriu. que ele se tornasse forte, né? Então, assim, você está sentindo medo do quê? E por quê? É. Né? Mas é uma coisa interessante, né? Que causa alento na gente. Nenhuma mudança externa é capaz de impedir por muito tempo a mudança interior. Principalmente porque quando se faz descobertas essenciais, elas partem do fundo da alma e da vida psíquica, ou seja, a mudança vem de dentro de nós, Vem não de de dentro fora. para fora. Sim. O medo, as coisas externas, elas podem dificultar, mas ela não vai impedir. Não vai impedir. Se o medo se aloja no chakra solar, por que a ansiedade e a angústia que ele gera são sentidas no cardíaco? No cardíaco. O medo não se aloja no chakra solar. Neste chakra, na verdade, está o sentimento que origina a raiva. Esta relação entre chakras não é estática e este caso é apenas 1 em milhões. Dependendo de cada pessoa, os efeitos do solar serão percebidos em vários chakras, como o frontal, o esplênico e o genésico. Tudo é muito relativo e o perispírito reage como o corpo físico, com uma fisiologia própria e muito diversa. Quer E é dizer, bem no interessante. solar é a ira, a raiva, né? Aí Então, depois mas só vem que o... assim, Olha, o medo chega, quando o medo chega, é porque a raiva já esteve. Isso. O primeiro sentimento é o de raiva. Só que aquilo, né, a gente não sente raiva, né? A gente não sente. Não, imagina. Nós somos superiores. Então, enquanto que a gente não fala, eu tenho raiva, isso daqui não me fez bem. Sim. Sabe? A gente falar sobre isso, né? Parece que. Como que é? A gente vai ficar menor, né? Quando a gente fala, eu tenho raiva, eu senti raiva, eu não gostei. Aí você parece e fala assim, a raiva é um sentimento que a gente, que eu acho que aprendi assim, que é um sentimento inferior, que é a raiva, quem sente raiva, né, não é para ser raivoso. Né? A gente não aprende assim? na Por que teoria você e na está sentindo filosofia, raiva? sim, mas você não sente raiva. Lógico que sente raiva. Então, por isso que eu falo. Foi uma Lógico que das coisas sente que eu me raiva. libertei, Porque eu sinto raiva. Eu sinto tem raiva. que Com ter todas as consciência letras. disso. Tem a consciência que sente raiva, né? E a gente sente raiva, mas finge que não tem. Mas você sabe por que a gente esconde a raiva? Porque a gente foi ensinado a ser bonzinho. Não, Aceso. boazinha. Bonzinho. Boazinha. Bonzinho, boazinha, tava aqui. Sou bonzinho, você é boazinha. Só que assim, a gente tem que ser bondoso. Não, então deixa eu voltar a falar. Porque a gente foi ensinado a ser bonzinho. E quem sente raiva não é bonzinho. Não é bom, exatamente. É isso aí, é isso mesmo.
Por isso que eu Porque estou raiva é um assim. sentimento depreciado. Então, aí você falou uma coisa, né? Assim, não parece ser um sentimento inferior? É legal essa parte, mas nós não somos espíritos inferiores? Superiores, é verdade. Por que que a gente quer se elevar, né? Vamos com calma, né? Uma coisinha de cada vez. Se a gente for lá pegar a escala lá de Kardec, a gente já está no superior? Hum, Não, hum. Ou é a máscara, que nem estava dizendo, as nossas máscaras, né? A gente coloca aquela máscara, sabe? Então aí a gente ai, não, eu não então a tenho gente esse sente sentimento. raiva e coloca a máscara de que não está sentindo, que é isso. Aí a vontade mesmo era todo mundo pegar uma tamanca e meter na metade da testa do outro. Aí todo Sim, mundo fala assim, nossa, como é raivosa. Credo, credo, que isso? É. sim. Se o medo provoca situações imaginárias de perigo e outros problemas, como saber diferenciar uma situação real da fictícia? Nestas situações, são necessários o discernimento, o autoconhecimento e, acima de tudo, a maturidade emocional. É, é o combo. É. Como construir o estado de honestidade emocional indicado para superar o medo de assumirmos nosso eu real? Devemos desejar ardentemente a verdade, persistindo no bem e realizando a corajosa viagem para dentro de si próprio. Ninguém será honesto emocionalmente se não se conhecer na arte do amor e do bem-querer. Sim. Será que a gente quer realmente saber ardentemente a verdade? Sobre nós, né? Hum. Ou nós temos medo de descobrir alguma coisa que a gente não vai gostar? Mas será que a gente já não sabe? Será? Conscientemente não sabe de tudo. Acho que Porque, conscientemente, acho que ninguém, conscientemente mesmo. porque a A gente gente sabe, sabe, a A gente gente sabe de sabe. algumas coisinhas, mas muitas a É, gente porque a gente deixa para sabe dos lá. nossos sentimentos, nós sabemos dos nossos pensamentos, a gente sabe, não sabe o que vem na nossa mente, nos nossos sentimentos, na hora que a gente perde a paciência, não sabe? A gente sabe, mas não sabe o porquê. Esse é o ponto. E esse o porquê está na sombra. por que que a Essa foi a gente tem essa conversa reação? filosófica que eu tive com o Fernando na sexta. Então, tá na sombra, mas eu tô falando, quando a gente começa a buscar e tirar todas vamos dizer assim, Casca. as capas, né, de proteção, a gente vai vendo. Eu vou dar Um exemplo, um vai. exemplo que aconteceu comigo. Eu não achava que eu era vaidoso. A vida inteira eu não achava que era vaidoso. E aí, quando eu tive aquele problema lá de estresse, que eu perdi todo o cabelo, Do corpo. todo o pelo do corpo, que eu fiquei careca, eu me olhava no espelho e me sentia mal. E eu descobri que era vaidoso. Era uma sombra que estava lá, era uma coisa que estava lá dentro de É, mim. E que eu tive que aprender a trabalhar com isso. Hum, Entendeu? A gente se engana. É isso, a gente se engana. A A todo gente momento. se engana. É que A nem ele gente deu vai para o esse lado que a gente exemplo, quer. né? Ele deu esse exemplo. A minha médica estava fazendo lá todos os estudos, ela falou assim: eu acho que eu vou colocar você numa medicação que eu já sei que vai cair o cabelo. E aí, o cabelo já tá caindo com essa, porque essa química é muito forte, então você passa assim, vai caindo, os cabelos estão pela casa. Então eu falei assim, daqui a pouco não vai ter mais nada. E aí você fala assim, não dá nem para pensar que tu não vai usar outra por causa da vaidade. Eu falei assim, pô, você vai ficar careca e vai estar tudo certo, né? Então, assim, são sentimentos que a gente vem. Era preferível não ficar careca? Porque
a gente tem que ficar de touca porque a gente sente muito frio na cabeça, essas coisas todas. É bem engraçado, a gente não aguenta ar-condicionado, essas coisas. Sim. É verdade. Mas aí eu falei assim, na hora que eu ia falar, não dá para segurar mais um pouquinho, eu nem falei. Eu falei assim, ainda não vou usar. Aí quando eu passei, semana passada, a mão, fui lavar meu cabelo, aí tava fazendo massagem. Quando eu passei assim, saiu mal chumaço. Eu, já foi, não tem o que ser feito, agora vai caindo e já tá caindo. Até. Então, assim, a gente tem esse dentro de nós, que assim, claro, né, que é melhor, né? Tá tudo lindinho, maravilhoso. Mas, Mas eu acho que aí fala da vaidade extrema, daquela pessoa extrema, muito assim, vaidosa, né? Não é Vaidade é essa. verdade. A vaidade a gente tem que ter um pouquinho. Será? Não tem que ter um pouquinho? Você tem que sair de acordo, se vestir, tem que pentear o cabelo, você Então, tem. vamos É, falar o seguinte. Vida espiritual precisa da vaidade? não. não, espírito não. Então não precisa da vaidade. Então, assim, você sabe de uma coisa, Leda, que nem assim, quando eu me vi, que eu falei assim, o cabelo tá caindo, que é uma das coisas, assim, né? Eu perco a sobrancelha. Minha sobrancelha tá bem clarinha, tem bem pouco. Eu falei assim, e aí tem uma moça que falou assim, eu compro. Ela também tá fazendo química, como que é a sobrancelha da Shopee. Aí eu, Ela falou assim, um adesivo que você coloca. Tal. Eu falei assim, eu não fico me imaginando colocando um adesivo da Shopee, entendeu? Eu falei assim, meu Deus do céu, vai ficar um negócio assim, né? Eu falei assim, meu Deus, não, vou continuar assim mesmo que... Vambora, vamos assumir esse rostinho. Isso eu também não fiz. Eu fiquei sem cabelo, sem sobrancelha, meus cílios. Isso eu não me preocupou na época. Não sei porque a gente pensa que é passageiro, isso é uma medicação que depois vai voltar. Eu não sei qual é o sentimento. Aí não posso dizer porque eu não fui simplesmente deixando. Mas tem gente que para sair ali, para ir comprar um pão, tem que se produzir toda. Mas tá se sentindo bem, tá com a autoestima. É dela, né? É da pessoa. Da É da pessoa. pessoa. Eu vou ficar quieto. Pode falar. Fala o que Sérgio, você tem que falar. Fala. Sempre que a gente a gente precisa de determinadas coisas para viver em sociedade. Sim. Assim, Precisa. Então, a gente não pode ir, por exemplo, ir numa festa de casamento todo mulambento, porque a sociedade fala que não é assim que você tem que se portar num lugar desse. Né? A diferença está em você viver para isso ou utilizar isso quando for necessário. Ou viver com isso, né? Então, a vaidade, ela é necessária para viver em sociedade? Sim. Sim. Para viver não extrema. como espírito, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente precisa olhar para ver se a gente não está avançando o sinal dessas nossas necessidades de viver em sociedade. Então, por exemplo, né? Psicologia fala, a Renata tá aí, pode ajudar. Psicologia fala da persona. Então, você tem uma persona para cada ambiente que você vive. Então, por exemplo, no ambiente profissional, você tem por exemplo, eu penso dessa forma, né? Você tem uma postura mais séria, você utiliza, se coloca de uma forma diferente. Quando você está em família, já é uma outra atitude. Quando você está com amigos, é uma outra atitude. Então, são as personas. O que você tem que tomar cuidado e isso eu até estava falando com o meu psicólogo na sexta-feira, a gente tem que tomar cuidado essas pessoas, elas não podem ferir os nossos valores. Primeiro, se você ferir os valores, você vai estar se machucando. Né? Essa é a primeira coisa. Segundo, você não pode viver só para alimentar a persona, porque você vai deixar de crescer.
Você só vai crescer quando a sociedade crescer. E eu quero estar à frente da sociedade. Eu quero crescer mais rápido. Pelo menos assim é meu pensamento. Entendi. Tudo bem? Né? Tudo bem. Oi, fala, Renata. A gente vai se adequando conforme os grupos que a gente frequenta, mas sem se perder. Uma coisa, a gente tem um autocuidado, né? Gosta de pintar uma unha, gosta de arrumar o cabelo e tal. Outra coisa é você viver obsessivamente em Right. função Sim. disso, né? É. E a sociedade cobra, assim, eu estou sentindo isso na pele também, porque eu agora estou fazendo transição para os cabelos brancos, né? E é uma enxurrada de crítica que eu recebo, tipo assim, nossa, mas você tá, né? Nossa, mas por outro lado, as pessoas que elogiam, mas eu tô me sentindo bem. E se começar a ficar num ponto que eu não gosto, ficar metade ou branco, né? Se eu não conseguir sustentar isso, eu vou pintar de novo. Mas por enquanto, para mim tá muito bem. E aí, quando vem aquelas críticas assim, é porque sou muito nova para. Mas o cabelo branco tá aqui, ó. Não tem a ver com a idade, tem a ver com a minha genética, né? E aí eu falei, tá aqui o cabelo, eu vou deixar, gente, é meu. Eu olho para ele, eu fico fazendo carinho, né? Eu falo, olha, como você tá bonitinho. Eu vou curtir nesse processo, né? E muitas vezes, assim, a gente, em cada grupo que a gente frequenta, a gente não vai numa casa espírita de shortinho e camisetinha, regata, né? A gente vai, né? Até quem é trabalhador vai ficar mais à vontade, mas se você vai andar na rua, talvez você, com esse calorão todo, você vai ficar de chinelo, bermuda e camiseta, vai depender muito do ambiente que a gente está, né? De como é que a gente se expressa, né, nesse ambiente, né? É isso aí. Vamos parar por aqui? Nós paramos na pergunta 12. Por que os nossos erros do passado nos predispõem a reencarnar com o medo como principal desafio?